Boa tarde, nono ano. Nós vamos trabalhar nessa aula Getúlio Vargas. Nós vamos trabalhar Vargas de 30 a 45, ok? Bora lá então. Bom dia, né? Boa tarde, conforme a ocasião. Até boa noite. Você vai lembrar para mim que quando você trabalha Vargas, a gente faz sempre no quadro um divisor. Você vai colocar nesse divisor lá a República do Café com Leite. República do Café com Leite é fácil. Politicamente, São Paulo e Minas vão dominar o país. Vão dominar o país e vão fazer um revezamento político. No ano que São Paulo disputa para ganhar a eleição, Minas o apoia. 4 anos depois, revezamento. Minas entra, São Paulo apoia e os dois vão sempre revezando no poder. Lembrando que até hoje a força São Paulista e a força mineira na política é extraordinária. Essa tradição se mantém e vai se renovando. Aí você pode perguntar, por quê, professor? Porque é fruto da história. Nós somos frutos de uma história. A história responde quase todos os seus problemas, quase todas as suas angústias. Então, por que você pergunta assim, por que no cenário brasileiro tem mais políticos de São Paulo e de Minas? É uma tradição que veio desde a era republicana, bem na velha república, né? Tá, 1930 então, São Paulo quebra esse padrão, não deixa Minas entrar como sequência e vai romper o laço dos dois. Minas se une a Vargas, Getúlio Vargas, o Sul, mais a Paraíba, e vão para a disputa eleitoral com Prestes. Júlio Prestes é o candidato, então, paulista, né? Ok? Vargas perde a eleição. Se você prestar bem atenção, a eleição de Vargas e de Prestes tem só 2 milhões de votos. O tamanho da cidade de Goiânia, o Brasil todo votando tinha 2 milhões de votos. Vargas perde com uma diferença muito pequena. E ele vai acusar essa eleição aí de ser uma eleição cheia de fraude. Ele fala, foi fraudado, eu ganhei a eleição. E nesse clima de eu ganhei a eleição, eu perdi a eleição, o vice-candidato de Vargas, João Pessoa, da Paraíba, por isso leva o nome dele até hoje, morre num crime. Era um crime passional. Mas Vargas, aproveitando da situação, falou, tá vendo? Nós fomos fraudados na eleição. Agora o meu vice foi assassinado. Então, nós precisamos retomar o país e organizar o país. Toda vez que alguém toma o país, por exemplo, os militares tomaram o país em 64, falou que ia organizar o país, no ano seguinte ia fazer eleição e deixar tudo em ordem e devolver o país no seu regime democrático. Gastou um pouco de tempo, vai de 64, só lá em 85 que eles vão devolver o país. Tá, Vargas fez do mesmo jeito, ele entrou em 30, ia devolver logo depois que organizasse o país, gastou alguns anos, né? Devolveu em 45, então alguma semelhança. Lembrando que o Vargas não é militar, mas teve apoio dos militares, teve apoio da Igreja Católica e teve apoio da classe média. Então Vargas está cercado por essas pessoas. Quando Vargas estabelece o golpe, a primeira coisa que ele vai fazer é colocar interventores nos estados. Preste bem atenção, o que é interventor no estado? O camarada está governando. Naquele tempo chamava presidente da província, por exemplo, província de Goiás. O camarada tirou quem estava governando e colocou, no nosso caso aqui, Pedro Ludovico. Pedro Ludovico caiu então nessa gestão de ser governador do estado, presidente do estado de Goiás, via Vargas. Por isso essa parceria boa com Vargas, por isso que ele gosta tanto de Vargas. Então os interventores, quem são os interventores? São pessoas que no golpe de Vargas, no golpe que ele vai tirar quem está presidindo o país, vai tirar os governadores e vai colocar então os seus representantes. Nessa era Vargas, depois que Vargas toma o poder, ele vai fazer uma coisa, vai primeiro retirar, melhor dizendo, a Constituição de 81, revoga essa Constituição e vai criar uma Constituição que vai abrir alguns leques interessantes. Eu queria destacar o de 34. Em 1934, ele passa a dar direito à mulher ao voto. Cara, que coisa extraordinária. Meninas estão na sala e vendo o vídeo aí, ó. Você só vai ter direito a voto em 1934. Então o Brasil já estava há algum tempo republicano, mas só em 34 as mulheres vão ter direito a voto. Tá, 1932
depois de 2 anos de golpe de Vargas, né, há uma revolta paulista, mais uma vez paulista, grande liderança, força, e nessa revolução paulista vai estar em conflito com as forças brasileiras numa guerra civil, né, declarada, e é todo mundo contra São Paulo. Todo mundo contra São Paulo. Em 3 meses de guerra, São Paulo se entrega, Vargas ganha essa revolta, mas ele vai atender uma coisa, ele vai mudar a Constituição, falar, não, os paulistas estão certos, nós precisamos dar uma retomada à Constituição. Daí essa Constituição de 34 já entra com um artigo novo. Qual que é o artigo novo? As mulheres passam a ter direito a voto. Esse Estado novo do Vargas, o Estado novo que é ditatorial, né, ditatorial, ele que manda e ponto final, de 37 a 45, vai ter algumas características. Nós vamos depois trabalhar isso na aula que vem com mais detalhes, mas, de forma geral, ele tinha uma coisa bacana. E é lógico que eu estou ironizando, né? Primeiro que ditatorial não é nada bacana. O que é ditatorial? É a mesma coisa. Está vendo? Estamos falando de Hitler na Segunda Guerra, ditatorial. Mussolini, ditatorial. E Vargas, ditatorial. E é considerado o grande marco da história. O cara é top. Cara, eu acho fantástico da Vargas. Eu fico impressionado. Eu, como um agente da história, eu fico olhando assim, pasmo. Ô cara bom de serviço esse Vargas. Como é que liderava? Como é que conseguiu tomar um país por tanto tempo, né? Baixinho, bom de serviço. Esse rapaz bom de serviço vai perseguir os seus opositores. Quem era contra o regime estava então liquidado. Detalhe, Vargas vai criar uma propaganda, né, que vai criar na mente das pessoas, e essa propaganda é top. Tanto que essa propaganda é top que se você perguntar para o seu avô quem é o melhor presidente da República, você vai falar, se estiver vivo, vai falar Vargas. Todos lembram de Vargas. Vargas entrava na mente, ele conseguia impressionar as pessoas com a sua popularidade. Ele vai criar um novo estilo que vai ser chamado depois de populismo. As pessoas olham o presidente não pelas suas ações na Constituição, na sua ação de organizar o país, mas sempre nas ações populistas. E esse camarada então vai criar um sistema de propaganda, um departamento de propaganda para criar uma imagem super positiva dele mesmo. Coisa bacana, ele cria um departamento para criar uma propaganda positiva dele mesmo. É mais ou menos assim como faz aí essas propagandas pagas pelo governo, né, para promover o próprio governo. Nesse período então, tem aí que entra uma coisa que talvez muita gente acha e cria essa imagem do Super Vargas, é a criação da CLT. Então, a partir de 43, Vargas vai criar então as leis trabalhistas. Não existiam leis trabalhistas, não existia carteira assinada, não existia carga horária mínima, não existia salário mínimo, não existia férias. Então, a partir de Vargas, aí sim, eu acho um ato histórico dele. Ele vai criar uma jornada de trabalho de 8 horas, ele vai criar um mínimo para um salário, né? Você tem que receber o mínimo em qualquer estado da federação. Você tem direito a descanso, você tem direito a férias, e assim Vargas vai mudar a história do trabalhador brasileiro. E aí, você imagina, o camarada já tinha a criação de uma imagem de herói, vencendo os inimigos do Brasil. Sempre o argumento das pessoas que tomam o país é não deixar o país ser tomado por um grupo comunista, né? Olha, eu não posso deixar o comunista tomar conta do Brasil. Então, antes do comunista tomar conta do Brasil, nós tomamos conta. Então, tanto Vargas quanto o pessoal do militar, em 64, os militares, vão usar esse mesmo argumento. Olha, eu estou salvando o Brasil, não estou tomando o Brasil só para mim, eu estou cuidando do Brasil. Então, criando essa constituição, né, dessa identidade nacional, Vargas se torna esse cara popular. E ele ainda vai trabalhar com alguns fatores, né? Por exemplo, ele vai liberar a capoeira, que era tido como crime do Brasil. Ele vai popularizar a música negra, que no caso aqui era o samba. Então, imagina, mais fatores para trazer para ele essa marca histórica de um homem extraordinário e de um melhor de todos os tempos. Imagina quantas pessoas gostam do samba. Ainda para fechar esse bloco, ele vai popularizar também, vai se colocar na questão do futebol, né? Como assim? Ele vai atribuir as vitórias do futebol, da seleção brasileira, ao novo estado. Qual que era o estado? O estado novo. Então, o Brasil tem que ter essas vitórias do futebol porque
Estamos sobre o novo regime do Vargas, e a vitória da seleção está atrelada a ele também. E para terminar, ele vai criar uma coisa que se adora, que é a Voz do Brasil. Em 1937 ele cria a Voz do Brasil e rola até hoje aí nesses comerciais falando do governo, que é a mesma ideia, falar do governo, falar de forma positiva para o povo criar esse hábito no coração. Vargas é top, mas você é muito mais. Um grande abraço, fique conosco, a gente se encontra na próxima aula, continuando Vargas.